Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui. E hoje eu vou estar dando uma aula aí tranquila, uma aula curtinha, mas que também é muito importante. A gente vai estar falando hoje aí, vamos estar fazendo na verdade uma introdução ao estudo da bioquímica. Mas antes da gente ir para a nossa aula, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com todos os seus amigos e vamos levar conhecimento aí para todo mundo que precisa, galera. Também não deixe de me seguir aí no Instagram, @biouniverso1, onde eu vou tirar suas dúvidas, está com algum problema, tem alguma dúvida nesse vídeo, de algum outro vídeo meu, ou de alguma parte da matéria que você está estudando, manda lá e a gente troca uma ideia. Então, vamos à nossa aula de hoje, Introdução à Bioquímica, que é a ciência que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Quando a gente analisa a composição química de um ser vivo, nós temos, de uma forma geral, alguns elementos que são encontrados de forma majoritária. Separei eles para vocês aqui, ó, N-chopes ou chomps, enfim, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Se a gente parar para avaliar aqui, pegar, por exemplo, uma proteína. Na proteína a gente encontra nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Nos polissacarídeos ou nos lipídios a gente também encontra carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo. No ATP, a nossa molécula energética, a nossa moeda energética, nós encontramos fósforo, tal qual aí nos nossos ácidos nucleicos. A gente encontra enxofre aí fazendo ligações de sulfeto, como por exemplo no cabelo, enfim. Quando a gente analisa a composição de um ser vivo, nós temos diversos elementos aí em comum entre os mais variados seres vivos e alguns deles, numa média, se encontram em maior proporção, que são eles aqui, ó: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Curiosamente, acho uma curiosidade bem bacana, esses quatro primeiros aqui são os quatro elementos que compunham os gases existentes lá na atmosfera primitiva, pessoal. Então tá aí a composição aí, os principais elementos que compõem um ser vivo. Em relação à classificação dos compostos, nós temos compostos que são classificados como inorgânicos e compostos que são classificados como orgânicos. Dentro dos inorgânicos, nós temos quem? Água e sais minerais. Dentro dos orgânicos, nós vamos ter aí todos os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, e estou separando proteína de enzima, pessoal, porque, ao contrário do que muitos pensam, nem toda enzima é proteína. A gente tem aquela máxima de que nem toda proteína é enzima, mas toda enzima é proteína. Mas também não é bem assim. Nem toda enzima é proteína. Existem aí as ribozimas, que são moléculas de RNA que são enzimas. O próprio ribossomo, por muitos autores, é considerado como uma ribosima colossal. Então vamos tomar cuidado com isso. E, além disso, temos também as vitaminas, temos os ácidos nucleicos, que são aí os nossos compostos orgânicos. Então, inorgânico, água e sais minerais; orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, consequentemente os aminoácidos, que são as unidades formadoras das proteínas; vitaminas, ácidos nucleicos. Agora, em relação à classificação em orgânico e inorgânico, a gente deve ter cuidado com o seguinte: muito se fala em relação à química orgânica ser a química do carbono. É errado a gente falar isso? Não, porém a gente tem que ter um cuidado aqui. Separei dois exemplos de compostos inorgânicos e dois exemplos de compostos orgânicos. Nós temos aqui a água, H2O, é um composto inorgânico. Coloquei aqui do outro lado o metano, CH4, e a glicose, C6H12O6, que são compostos orgânicos. Agora, olha esse composto aqui, o gás carbônico, CO2, dióxido de carbono. É um composto que tem carbono, porém não é um composto orgânico. CO2, pessoal, é um composto inorgânico, ou seja, por mais que a gente possa chamar a química orgânica de química do carbono,
Não basta simplesmente ter carbono para a gente afirmar com toda certeza que o composto é orgânico. Vide o exemplo do CO2, que é inorgânico. Então a gente vai dizer, no geral, que para ser orgânico ele vai ter carbono e hidrogênio. Tudo bem, galera? E uma outra observação aqui que já foi questão de prova. Se perguntar, o CO2 contém o carbono inorgânico usado na fotossíntese? Vou repetir. O CO2, ele contém o carbono inorgânico que é usado na fotossíntese. Verdadeiro. Tá certo. Por quê? Primeiro, porque o CO2 é inorgânico e tem carbono. Beleza? Então esse carbono é inorgânico. Segundo, porque o CO2 ele é usado na fotossíntese. Lembra? O CO2 ele é captado pela planta e ele é utilizado lá, ele é fixado, esse CO2, esse carbono CO2, ele é fixado lá no ciclo de Calvin-Benson, que é uma das fases da fotossíntese. Então, se aparecer o CO2, ele possui carbono inorgânico que é usado na fotossíntese, isso aí está correto. Então, presta atenção nesse lance de orgânico e inorgânico para não confundir. E ainda em relação a compostos orgânicos e inorgânicos, é bom a gente se ligar também na abundância de cada um deles no interior de uma célula. Então, pessoal, a água, se a gente for avaliar o percentual de água, ela é o composto mais abundante dentro de uma célula. Ponto. Independente de que célula seja. Seja ela uma célula animal, seja ela aí uma célula vegetal, como eu coloquei aqui para a gente comparar. Mas fato é que a água é o composto mais abundante dentro da célula. E aí é que está o problema. Se a gente observar a célula animal e a célula vegetal, nós vamos ver que o composto orgânico mais abundante na célula animal é a proteína. E o composto orgânico mais abundante na célula vegetal é o carboidrato. Então tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Tem gente que acaba confundindo. O composto mais abundante na célula vegetal é o carboidrato. O composto mais abundante na célula animal é a proteína. E aí acaba errando. Por quê? Proteína e carboidrato, eles são os compostos orgânicos mais abundantes, respectivamente, nas células animal e vegetal. Porém, o composto mais abundante dentro dessas duas células é a água. A água é um composto inorgânico. Então, para fechar, composto mais abundante dentro da célula animal e da célula vegetal. Água, que é um composto inorgânico. Agora, dentro dos orgânicos, mais abundante na célula animal, proteína, mais abundante na célula vegetal, carboidrato. E era isso, pessoal. Como eu disse para vocês, uma aula curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Essa daí foi a nossa introdução à bioquímica. E aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço!